Oi! Hoje eu quero conversar com você que está passando por algum momento de crise ou de caos na sua vida. Seja muito bem-vinda a esse espaço seguro. Eu sou Eduarda Marchetti, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e por aqui tenho o objetivo de ajudar você a viver mais livre, leve e segura de si pelo mundo, aprendendo a ser o seu lar de conforto emocional. Esse é um espaço de acolhimento sem julgamentos e hoje nós vamos falar sobre práticas que ajudam a equilibrar o emocional no meio do caos. Então já pega o seu chazinho e encontra um lugar confortável para refletir, porque talvez o episódio de hoje traga alguns sentimentos à tona. Bom, você já deve ter percebido que de tempos em tempos a vida nos apresenta alguns momentos de crise em que as coisas parecem estar desmoronando, sentimos que perdemos o controle ou nos sentimos desconectadas de quem somos. Às vezes nem sabemos mais o que queremos e para onde vamos. Eu sei que vocês não gostam muito de passar por esses momentos, né? Mas apesar de dolorosos, esses são momentos muito importantes para a gente ter uma reunião com a gente, com os nossos divertidamente internos e para a gente recalcular a rota. Eu gosto muito da história do conto chinês do bambu, que diz que quando a gente planta uma semente de bambu, a gente não vê nada por aproximadamente 5 anos. Não vemos crescimento, não vemos desenvolvimento, mas o que acontece é que todo o crescimento ele é subterrâneo. O bambu reforça suas raízes no chão para depois crescer com muito mais força. Ao final do 5º ano, ele cresce até atingir a altura de 25 metros. Muitas vezes, nós vivemos a mesma situação. Muitas vezes a gente passa por momentos de crise em que a gente não consegue saber muito bem o que fazer, como fazer, e o tempo passa e a gente fica mais apreensivo para ter as respostas. Só que o que a gente deixa de perceber é que esse tempo ele é muito importante para a gente obter clareza ou para a gente desenvolver habilidades, reforçar o nosso enraizamento para que quando a gente, de fato, vivencia aquilo que a gente está querendo tanto viver, a gente consiga vivenciar isso com mais segurança, mais força, mais clareza. E a questão é que, assim como quando a gente faz uma reforma em casa, a gente não pode só construir em cima daquilo que já existe. A gente precisa primeiro retirar aquilo que não está mais funcional para depois construir algo melhor em cima. Na nossa vida, a mesma coisa. A gente precisa primeiro, nesse tempo, reorganizar, fazer uma reforma interna para que depois a gente consiga construir a vida que a gente deseja viver. Então, se você se sente nesse momento de vida pausado ou apreensivo ou em um caos interno, em alguma área de vida, considere que esse é um tempo para você fortalecer as suas raízes para que depois você consiga caminhar com muito mais firmeza e segurança de si. Então eu quero que você pense qual pode ser o aprendizado desse momento de vida, para que você vivencie isso com um pouco menos de sofrimento e enxergando o prazer na jornada, porque a vida não é só chegar lá. E, inclusive, quando você chegar lá, você vai ter um novo lá pela frente. Eu quero que você aproveite cada momento, cada fase da sua jornada. O momento de crise, ele também tem um propósito muito importante, que talvez se a gente não tivesse esse momento de introspecção, se a gente só seguisse a vida sem refletir, sem pausar, talvez você fosse para um caminho que você nem pesou, nem teve consciência se era de fato aquilo que você gostaria de viver. Então, esses são momentos importantes da gente refletir e vivenciar com clareza. Até porque, como a gente pode perceber também na natureza, hoje estamos com metáforas de plantas. Mas, por exemplo, uma árvore que dá frutos, ela não pode só produzir. Ela precisa passar depois também por um período de poda, ela precisa passar pelas outras estações para que ela se fortaleça e tenha energia para conseguir produzir novas frutas de qualidade. A gente precisa dos processos, a gente precisa
enxergar o crescimento das coisas. E esse momento, essa fase da introspecção também faz parte disso. A gente está muito acostumado a uma vida acelerada e é justamente essa aceleração que está contribuindo com a desregulação do nosso sistema nervoso, que deixa a gente estressado de forma crônica. A gente perdeu a visão do processo das coisas, de que existe o momento do plantio, de que existe o momento do cuidado, da nutrição, da gente regar, da gente oferecer os nutrientes que a planta precisa, que existe o período depois da gente colher e depois a gente volta para o início. Então, tenha calma e paciência com os seus processos, porque talvez seja justamente isso que pode te levar ainda mais longe. Agora eu quero compartilhar com vocês alguns sinais que talvez você esteja percebendo em você, se você está nesse momento de crise. Sinais esses que podem ser um alerta que diz que a gente está precisando colocar uma atenção e um cuidado na sua vida, tá? Então, talvez você esteja se sentindo mais irritada com pequenas coisas, talvez você esteja com um estresse tão constante que o sono fica prejudicado e que você fica mais reativa. Você se identifica? Talvez você esteja com dificuldade de tomar decisões simples, porque a cabeça está tão sobrecarregada com pensamentos, preocupações, catastrofizações, que a gente não consegue ter energia para essas pequenas decisões. Talvez você esteja sentindo uma vontade constante de se distrair com comida, com celular, com redes sociais, com séries, porque olhar para as suas questões talvez seja algo muito ameaçador na sua cabeça e a gente prefere evitar. Talvez você esteja se sentindo no automático, só fazendo as coisas sem refletir muito. Você se identifica? Ou talvez você esteja olhando para as redes sociais, olhando para a vida do coleguinha e se comparando, sentindo inveja ou frustração, ou achando que a vida da outra pessoa é perfeita e a sua não é, entrando nessa espiral, nessa ruminação disfuncional. Talvez você esteja passando por isso. Todos esses são comportamentos naturais para um primeiro momento quando a gente passa por uma crise. Mas se isso se perpetua de forma crônica, não é sustentável para o nosso emocional, porque a evitação ela é uma forma de enfrentamento útil quando a gente não tem recursos para lidar com a situação ameaçadora. Mas se a gente só evita, a gente perde a oportunidade de crescimento e a gente corre o risco de se desconectar de quem a gente é. Sabe aquela sensação de que você nem sabe mais o que você gosta ou o que você não gosta, para você estar sempre tudo bem? Sabe que aquela sensação de que você nem lembra quais são os seus sonhos, porque nem faz mais sentido? Então, a gente corre um risco muito grande de entrar nessa desconexão quando a gente permanece numa evitação constante. Por isso que esse é um sinal de alerta de que talvez você esteja precisando regular o seu sistema nervoso e voltar a descobrir o que você quer fazer com a sua vida. A boa notícia é que existe sim um caminho gradual, com pequenos passos e práticas que pode fazer com que você se aproxime dessa vida significativa que você deseja viver. Eu vou compartilhar com você hoje alguns desses passos que podem te ajudar a viver uma vida mais tranquila e alinhada com aquilo que você deseja viver, para você conseguir aos poucos sair desse caos, dessa crise que você está vivenciando. Primeira prática, eu quero que você dê um nome para esse capítulo que você está vivendo. Isso nos ajuda a dar um sentido e um propósito para essa fase. Pode ser algo como o ano em que eu aprendi a tal coisa, ou a fase em que eu descobri como XYZ. É importante que a gente tenha essa clareza de propósito para que depois você sinta essa realização de ter vivenciado essa fase da sua vida, de ter concretizado algo importante, mesmo que seja um desenvolvimento pessoal. Porque nós somos muito acostumados a considerar conquistas só aquilo que é profissional, só aquilo que é produtivo. Mas o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento de habilidades, ele é tão importante quanto. Então, dê um nome para o capítulo da sua vida. Segundo,
Crie um espaço em que você consiga ver fotos suas de outros momentos da vida, de outras versões, de desafios que você conseguiu enfrentar, de momentos significativos da sua vida. Isso é importante porque ali você volta a se relembrar de quem você é. Sabe o Rei Leão, que a gente precisa olhar no reflexo do lago e relembrar: eu sou essa pessoa que tem essa história, que passou por essas situações e se empoderou através dessas situações. A gente está precisando relembrar quem você é. E aí, o que pode ajudar é olhar essas fotos, é registrar os desafios que você já enfrentou e o que te ajudou a passar por isso, as conquistas que você já teve, os enfrentamentos que você já fez, porque a gente precisa que você se sinta capaz e competente para enfrentar as próximas experiências da vida, independentemente do que for. Eu quero que o seu histórico te ofereça força para que você se sinta esperançoso de enfrentar os próximos desafios. Até aqui estamos tocando numa parte mais motivacional, mas agora vamos entrar em uma parte mais burocrática. Como a terceira prática, eu quero que você faça uma análise de áreas de vida. Você pode utilizar as áreas de vida de saúde, de trabalho, de estudo, família, amizades, relacionamentos, cidadania, o que você achar que for útil para você, a gente vai adicionar nessa análise. E aí você vai colocar tanto aquilo que você já aprecia nessa área de vida, quanto aquilo que você deseja que mude ou que melhore. É importante a gente fazer dessa maneira para que você não alimente uma visão pessimista da sua vida, porque eu sei que nesses momentos é muito fácil a gente olhar só para o que está ruim. Então eu quero que você faça esse esforço também de equilibrar, olhando aquilo que já está bom, aquilo que você já é grato de estar dessa maneira na sua vida. O quarto passo dessa parte mais burocrática de organização é, na análise de áreas de vida que você fez, adicione naquilo que precisa melhorar alguns pequenos passos que podem te direcionar para esse objetivo. Eu quero que sejam muito pequenos passos para que você se sinta capaz de fazer isso. Pode ser pesquisar sobre X, ou ler mais sobre Y, ou visitar tal lugar, para a gente começar a se movimentar. Junto com isso, vai ser importante que quando você fizer esse enfrentamento, você risque isso da lista, para que você se sinta mais confiante e capaz de continuar caminhando em direção ao que faz sentido para você. Agora nós vamos tocar na parte do emocional. Falamos sobre o motivacional, a parte mais de organização e como lidar com o emocional da crise, do caos. A quinta prática é abraçar o caos, ou seja, conviver com a dualidade. Não é porque algo está ruim na sua vida que você precisa se tratar mal, que você precisa se criticar, se cobrar, se julgar. Eu sei que nesses momentos a gente tende a ter uma visão mais crítica, mas é justamente ali que a gente precisa fortalecer a nossa autocompaixão, porque é ali que a gente mais precisa. E se a gente se critica, a gente reforça um autoabandono, reforça uma visão muito punitiva. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você seja a sua melhor amiga no processo, para que você se sinta amparada, segura e estimulada a continuar caminhando. Então, abraçar o caos é fazer o que a gente pode em direção à mudança, enquanto a gente também acolhe os nossos sentimentos, fazendo aquilo que uma amiga faria pra gente. Pode ser oferecer um chazinho, pode ser falar palavras de empoderamento na frente do espelho, né? Talvez a sua amiga relembraria as suas competências, no que você é boa, as suas potencialidades. Então, eu sei que vai ser desconfortável você falar na frente do espelho nas primeiras vezes, mas eu quero que você converse mais com você. O que a sua amiga faria para você nesses momentos desafiadores? É isso que a gente quer que você se ofereça, para ter um emocional mais estabilizado. A sexta prática é você aprender a restaurar o seu sistema nervoso. Existem diversas práticas utilizadas para restaurar esse sistema nervoso, mas algumas que a gente pode começar a utilizar são as práticas do relaxamento muscular progressivo, que é
a gente contrair cada grupo muscular por alguns momentos, por alguns segundos e soltar, né? A gente começa lá dos pés e vai subindo até a cabeça, e isso gera mais presença, mais centramento, a gente consegue aliviar alguns pontos de tensão do corpo. Então é bem importante para a gente mostrar para o nosso corpo que ele está seguro, que ele está amparado e que ele pode relaxar. E a outra prática que eu quero sugerir é que vocês comecem a fazer tudo aquilo que vocês fazem na vida já de forma mais lenta e devagar, porque quando a gente está na correria, o nosso emocional entende que, não, eu preciso dar conta, eu preciso mandar mais adrenalina porque ela precisa lidar com as coisas cada vez mais rápido. E o que a gente quer é que o seu sistema nervoso entenda que ele pode relaxar tranquilamente. Quando você faz uma coisa de cada vez, quando você faz as atividades devagar, toma o café da manhã devagar, faz a sua leitura devagar, o sistema vai entendendo que você está segura, que não tem ninguém correndo atrás de você e que a gente pode relaxar. Você já testou alguma dessas ferramentas? Eu quero ouvir as experiências que você já teve, me conta nos comentários. E eu queria deixar aqui um convite, se você quiser aprender de forma mais aprofundada sobre como sair desse sistema de sobrevivência e começar a viver. Eu estou com as vagas abertas para o Método Serena, em que você vai aprender a se oferecer essa segurança emocional que você precisa. Você vai descobrir quais são os pilares dessa segurança emocional, vai aprender a equilibrar as emoções, entender as emoções e nutrir aquilo que a emoção diz que precisa ser nutrido. Você vai aprender a como transformar esses desafios em crescimento, desenvolvendo essa confiança, esse empoderamento para ser a pessoa que você quer ser no mundo e construir a vida que você deseja viver. E você vai aprender a ser a sua melhor amiga ao longo do processo, fortalecendo essa autocompaixão. Se você deseja aprender, então, sobre essas habilidades, no link da minha bio do Instagram, você tem o link. E se você desejar um atendimento mais personalizado, você também pode entrar em contato comigo, que a gente constrói o seu processo de desenvolvimento em terapia. Espero que você tenha gostado desse episódio. Comenta aqui embaixo seus insights e nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo e fique bem por aí!